Fala galera, e aí, beleza? Espero que estejam todos bem. Nós iniciamos a semana falando sobre Salmos e hoje sobre o capítulo 6 do livro de Salmos. Esse capítulo é muito legal porque quando eu sempre faço uma releitura dos capítulos que eu divido na semana, né? Eu já dividi aqui no canal com vocês, que todos os dias eu tô dividindo um capítulo de Salmo com um grupo de pessoas do WhatsApp. E eu sempre faço uma releitura para entender do Espírito Santo qual é o capítulo que ele quer que eu divida com vocês aqui no canal. E quando eu estava fazendo essa releitura, o capítulo 6 de Salmos veio de encontro ao que eu estava vivendo naquele momento. Então, para mim foi muito incrível. Nesse capítulo é visível que Davi está passando por um dia ruim. Não sei se é um dia, uma temporada, né? Davi, durante a história de Davi, a gente consegue identificar que ele passou por muitas batalhas e clama por muitas vezes o socorro, a misericórdia, o favor do Senhor, dentro e fora, né, da sua própria casa, né? Com seus filhos, enfim. E Davi deixa isso muito claro nos salmos que ele escreve, ele clamando a misericórdia e o socorro do Senhor. Foi muito incrível quando eu meditei nesse salmo, eu li e reli, porque veio muito de encontro ao que eu estava vivendo e ao que eu estava precisando ouvir do Senhor naquele dia. Então Davi começa, eu vou citar alguns versículos. Davi começa no versículo 2, ele clama a misericórdia do Senhor e cita na última parte do versículo: os meus ossos estão em agonia. Nos versículos 3 e 4, Davi questiona a Deus dizendo: até quando, Deus? E clama a misericórdia de Deus e diz ainda: livra minha alma, e usa em um determinado momento desse versículo a palavra salva-me. Então a gente identifica aqui que ele está com uma dor tão forte que dói fisicamente e ele pede pelo socorro do Senhor, pedindo para que ele salve realmente ele daquela situação. Aqui no versículo 6 foi assim, eu acho que a parte que mais falou comigo, porque eu sou um pouco melancólica, eu sofro demais, né? E quando Davi, nesse versículo, ele fala: o meu travesseiro está molhado com as minhas lágrimas. Quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus, uou! Porque geralmente à noite e pela manhã, que é o período em que todos estão dormindo e eu sempre acordo mais cedo e durmo mais tarde, é o meu momento com Deus, né? E muitas vezes quando eu não tô muito legal, aí eu acordo às vezes de madrugada e vou ter um momento de oração, ou até, sim, quando eu tô legal também isso acontece, né? Mas assim, principalmente quando eu não estou legal, é assim, aquele momento da noite que é minha hora, assim, quando eu ponho a minha cabeça no travesseiro e as lágrimas começam a escorrer e eu sinto, e aquele momento que eu, de fato, rasgo o meu coração para Deus. Então, quando eu li isso, eu falei: meu Deus, né? Que incrível o Senhor, de fato, falar e de encontro ao que eu estava precisando ouvir naquele dia. Então, para mim, foi muito assim, uou. No versículo 7, ele fala sobre mágoa. Ele fala: os meus olhos estão envelhecendo pela mágoa. E, mais uma vez, é algo que o Espírito Santo estava falando ao meu coração sobre perdão. Falando até algumas palavras, né? Sobre falar sobre perdão, sobre liberar perdão, sobre o que é o perdão, o princípio do perdão. Foi uma semana em que eu ouvi muitas pregações sobre perdão e veio muito ao meu encontro algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida também. Aí no finalzinho, já nos versículos 8, 9 e 10, no 8 ele pede para que o Senhor afaste dele os que praticam a iniquidade. E aí já no 9 e no 10, a gente percebe Davi já sendo revigorado pelo Espírito Santo de Deus. E ele declara no versículo 9: o Senhor ouviu minha súplica por misericórdia, né? Então, falando até o versículo 9, a gente identifica uma pessoa que está passando por uma tristeza muito profunda. Uma depressão, talvez, porque ele cita: os meus ossos estão em agonia, né? Ele cita a parte da mágoa. E hoje em dia nós estamos vivendo um período onde muitas pessoas estão sofrendo com isso. E pelo fato de estarem trancadas dentro das suas casas, é muito mais difícil de expor, porque não tem aquele contato humano, físico, olho no olho. E às vezes pelo telefone é mais difícil de você se abrir ou não. Tem pessoas que têm maior facilidade, tem outras que não.
né? E nós sabemos o quanto o perdão é importante, liberar perdão, receber o perdão de alguém, perdoar, né? E pedir perdão também são coisas muito importantes, mas não são coisas muito fáceis. Muitas vezes você é ferido de alguma maneira por alguma pessoa que te machuca de uma tal forma que você não consegue perdoar instantaneamente. Ninguém aqui é uma máquina, né? Mas aqui nós identificamos o quanto isso é importante e o quanto isso pode levar a um estado de dor, de tristeza, ou piorar um estado que já esteja acontecendo. E aí, nos versículos 8, ele fala assim: livra, afasta de mim aqueles que me levam aqui. Afasta de mim os que praticam a iniquidade, né? Porque muitas vezes, dentro da igreja, nós não identificamos pessoas que nós conseguimos nos abrir. Infelizmente, às vezes, dentro das nossas igrejas, nós identificamos pessoas que estão, na verdade, pronto para apontar o dedo e, ao invés de nos apoiar, de nos ajudar, acontece que nós procuramos ajuda fora da igreja e encontramos conselhos que não são muito legais, né? Então Davi, entendendo isso, ele fala: Senhor, afasta de mim aqueles que praticam a iniquidade e estão me levando para dentro desse lugar. É muito importante ressaltar, quando eu estudei isso, que foi há uma semana atrás, eu pesquisei, o suicídio ainda é a segunda maior causa de morte no Brasil, com 13 mil casos já em 2020, na maioria entre jovens de 15 a 29 anos. Nesse período de quarentena, estamos tendo um aumento muito grande de pessoas em depressão, de pessoas com doenças emocionais. Então é necessário que a igreja esteja junta, unida, para ir de encontro a essas pessoas, para que essas pessoas possam viver o versículo 10, onde Davi, ele cita aqui que o Senhor é o socorro dele, e que o Senhor o livrou daquela situação de tristeza. E ele fala aqui que todos os seus inimigos serão derrotados em Deus pela força de Deus. Então Davi entende que, independente do que ele está passando, pela força de Deus, todos os inimigos dele serão derrotados. E nós, muitas vezes, entramos em um estado que nós não acreditamos nisso. Nós achamos que o coronavírus é muito maior do que o nosso Deus e que acabou, entendeu? Mesmo que vocês tenham estoque de papel higiênico na sua casa, sua família vai ser infectada e vai todo mundo morrer. Essa é a verdade. Como que eu posso ajudar uma pessoa se eu, que carrego a verdade de Cristo, emocionalmente estou tão abalada que, se alguém vir conversar comigo, eu vou piorar essa pessoa, né? Então é importante que nós venhamos descansar no Senhor. Esse versículo, esse capítulo, como eu disse, vem muito de encontro ao momento da minha vida que eu estava vivendo, que não estava sendo legal. Mas eu busquei socorro no Senhor e pude ser revigorada em Deus, lendo esta palavra. Então eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você está vivendo nesse momento, mas existe um Deus que pode te revigorar, que pode restaurar a tua força e pode fazer com que você salte de alegria na presença dele. A morte não é a melhor solução, né? Então vamos nos apegar em Deus e crer que Ele é o nosso socorro, e independente do tamanho da sua dor, do tamanho do teu sofrimento, mesmo que os teus ossos estejam doendo de tanta dor e sofrimento que você esteja nesse momento, eu espero que essa palavra entre no teu coração e traga esperança e fé que existe um Deus que pode sim te socorrer. Medita depois com calma em cada versículo, e eu espero mesmo que vá de encontro à tua necessidade nesta noite, tá bom? E que vocês fiquem aí descansando no Senhor e repousando no refrigério, na paz do Senhor, que é o nosso maior consolador de todas as situações. Estamos vivendo momentos muito difíceis, de fato. Pessoas estão morrendo, não estão tendo aquele período de os parentes se despedirem, infelizmente. Então a morte está ainda mais dolorosa, essa é a verdade. Mas nós temos que nos apegar nesse momento em Deus e crer que Ele é o nosso consolador e Ele é o nosso ajudador. E nós, Igreja do Senhor, temos um papel muito importante nesse período, que é ajudar essas pessoas que estão desesperadas, que estão achando que não tem mais solução, que esse é o fim. Vamos nos unir em fé e mostrar, apresentar a elas esse Deus
que pode revigorar a todos na graça dele. Ele é para todos, é importante ressaltar isso, tá bom? Ele é para todos e ele quer amar todos, ele quer restaurar todos, ele quer cuidar de todos, tá bom? Então, espero que essa palavra realmente tenha sido bênção para tua vida, tenha ido de encontro à tua necessidade nesta hora e que mesmo em dias ruins, nós vamos nos apegar em fé no nosso Senhor. Um beijo e até o próximo vídeo.